Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Humano Expresso. Hoje vamos dar continuidade no nosso terceiro vídeo, Influências Gregas no Cristianismo. Para uma melhor compreensão, assista o primeiro e segundo vídeo dessa série e depois, por gentileza, retorne a esse vídeo. Quando Jesus de Nazaré iniciou seu ministério, ele teve que lidar com dois tipos de pensamentos predominantes, o judaísmo e o helenismo. Vamos ver agora o que o apóstolo Paulo, que conhecia muito bem o pensamento helenista e judaico, escreveu sobre Jesus. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. O apóstolo Paulo, ao falar do mundo cultural não judaico daquele tempo, ele resume o pensamento gentílico da época nestas duas palavras: busca, sabedoria. Só, pessoal, que não era uma sabedoria do alto, uma sabedoria de Deus, mas sim uma sabedoria humana. Então, os gentios, ao ter contato com o mestre de Nazaré, buscavam nele um homem de sabedoria. A ideia do sábio desempenhava um papel importante na filosofia greco-romana e, de certa forma, até no pensamento judeu. Paulo continua no versículo 23. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Como vocês podem perceber nos versículos que eu li, que o que foi pregado era loucura aos olhos dos homens mundanos. O valioso conhecimento daquela época, daquele tempo, foi confundido, desconcertado e obscurecido pela presença de Cristo e de seu triunfo na cruz. Para que vocês possam entender como que a cultura grega, helenista, influenciou o cristianismo, hoje nós vamos estudar sobre o apóstolo Paulo. Então, biblicamente conhecido como apóstolo dos gentios, ele é oriundo da diáspora, nascido e formado no mundo grego, natural da cidade de Tarso, de pais judeus da tribo de Benjamim. Ele foi criado dentro das exigências da lei e das tradições paternas. Era judeu praticante, preocupado com a observância da lei. Desde o nascimento foi cidadão romano, mas sempre se orgulhou de ser judeu e fariseu. Tinha dois nomes: Saulo, o nome judaico, e Paulo, o nome grego. Então, pessoal, Paulo foi um homem de três culturas. Ele assimilou muito bem os elementos importantes do ambiente grego, do judeu e do romano.
Então, pessoal, o próprio Paulo, né, afirma que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, né, conforme Atos 9:1. Além de deflagrar, né, a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicitou, né, cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco. Seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem como mulher. Atos 9:2. Paulo perseguia e assolava a igreja de Deus. Gálatas 1:13. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei. Então, pessoal, as narrativas, né, no livro de Atos e as notas, né, do próprio apóstolo Paulo em suas cartas sugerem, né, uma súbita conversão. No entanto, né, alguns intérpretes da Bíblia defendem, né, que algumas experiências ao longo, né, da vida de Paulo devem, né, tê-lo preparado previamente para este momento, né, da conversão. Por exemplo, a experiência do martírio de Estevão e também, né, a sua campanha de casa em casa para perseguir os cristãos, né, são alguns exemplos disto. Paulo, pessoal, viu Cristo ressurreto e ouviu as suas palavras. Considerando, né, pessoal, que Paulo de Tarso não havia sido, né, um dos 12 discípulos, né, de Jesus, né, e além disso tudo ele perseguiu, né, os seus seguidores, a necessidade, né, e a importância da revelação pessoal, né, de Cristo para Paulo foi assim fundamental, né, pois impactou, né, de forma tremenda, né, a sua vida e o seu ministério. Paulo, pessoal, quando começou, né, o seu ministério, ele se dirigia, né, principalmente aos grandes centros urbanos, né, e ali ele buscava pessoas da periferia, né, inicialmente, né, os judeus, e depois, né, após a rejeição, né, dos judeus e conflitos, né, com estes, ele começou a anunciar o evangelho aos pagãos, né, isto é, aos helenistas. Então, pessoal, a formação, né, pluricultural, né, permitiu a Paulo a abertura, né, e o trânsito como cristão nos ambientes regidos, né, pelo politeísmo da cultura greco-romana. Então, pessoal, a experiência, né, de Paulo com o helenismo trouxe como resultado, né, as suas pregações, a flexibilidade, a adaptação e a enculturação do evangelho. Então, a primeira experiência, né, forte do encontro, né, do cristianismo com o helenismo se deu na Antioquia, né, na Síria. E foi lá que os seguidores de Jesus foram chamados, né, pela primeira vez de cristãos. Então, pessoal, Paulo, né, depois do encontro, né, com o Senhor Jesus no caminho para Damasco, não negou, né, o judaísmo, mas, né, ele se afastou muito por razões, né, éticas, visto que o judaísmo, né, conservador do seu tempo, né, tinha muitos problemas de convivência, né, com o diferente, com o estrangeiro, com a mulher, o doente e o desconhecido. Por isso, pessoal, o apóstolo, né, Paulo aproximou-se do helenismo, né, em virtude de ser mais aberto e politizado. Paulo, né, depois de sua conversão, recuperou os elementos, né, de sua juventude do universo helenista e seguiu o exemplo, né, concreto de Jesus Cristo. Ele afirmava, né, que não deveria haver mais discriminação de gênero, posição social ou raça. Então, pessoal, os judeus, né, rejeitavam os pagãos porque achavam que eles eram impuros, né? E os gregos, né, rejeitavam os citas por considerá-los ignorantes e incultos. Infelizmente, né, pessoal, nada diferente do que acontece, né,
nos nossos dias, né? Tanta discriminação, tanta separação, né? Tanta destruição, em nome, né, de sentimentos, razões que só trazem morte e destruição. Então, pessoal, a linguagem, né, e muitas imagens da comunicação paulina, né, revelam uma grande proximidade com o helenismo, né, e suas formas de vida cotidiana, né, nas cidades, nos esportes, educação, entre outros. Encontramos também, né, muitos vocábulos que não possuem nenhuma correspondência, né, com o hebraico e que por isso, né, ressoam como exclusiva da influência, né, helenística. No encontro, né, com o helenismo, o cristianismo precisou, né, fazer adaptações e para isso a capacidade, né, intelectual dos evangelizadores da primeira hora foi fundamental, né? Como vemos, por exemplo, no caso do apóstolo Paulo. Então, pessoal, os helenistas, né, esperavam e desejavam novidades. O evento, né, Jesus Cristo, lhes interessava, mas, né, a resposta dos cristãos vinha numa direção que os surpreendia pelo fato de vir de fora das esferas do saber deles. Ouvir sobre um outro Deus, o Deus desconhecido, imutável, intangível, todo-poderoso, era um encantamento aos olhos e uma provocação à inteligência. Mas quando Paulo começou a falar do Messias com a cruz, aquilo que era expectativa e interesse passou a ser um paradoxo e contradição. Então, pessoal, a linguagem da cruz, aos ouvidos, né, dos filósofos, era loucura. Mas Paulo, né, explica: loucura é para aqueles que se perdem, enquanto para os que se salvam é o poder de Deus. Ampliando o escândalo, né, o apóstolo continuou dizendo: nós anunciamos o Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo e para os gentios é loucura. Em vez, né, pessoal, de ser uma satisfação às buscas, né, individuais e das soluções próprias apregoadas no helenismo, o cristianismo propõe um compromisso mútuo e solidário, quer na esfera material, quer na esfera espiritual. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Por gentileza, né, ajude o nosso canal a crescer. Então se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho. Que o amor e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né, esteja sobre a vida de todos vocês, trazendo muita proteção, livramento, prosperidade e bênção sem fim. Agradeço a atenção e o carinho de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.